Fala pessoal, começando mais um Desenhando com Del Rey. E hoje eu vou falar dessa arte aqui, ó. É uma arte que eu fiz para treinar e ela partiu de um esboço aqui que eu vou mostrar para vocês. E devido ao boa repercussão aí do vídeo falando sobre a minha arte conceitual do Amigãozão, me digam se eu tô certo ou não. Concluí que dentro do PSD, né, essa ideia de fazer uma sessão no canal chamada Dentro do PSD, talvez seja uma boa ideia. Eu gostaria de ver, eu já vi alguns artistas mostrando o PSD deles, mostrando o processo deles, então por isso tive essa ideia de fazer também, né? Eu gosto da ideia de ver. Inclusive até teve uma época que o James Dean soltou uns PSDs deles originais, e eu peguei para ver e foi muito legal porque é justamente aí que você entende certas coisas que você tentando fazer não vai, né? Mas aí, o cara pensou assim, a lógica fica clara. E para além de PSD, tem a minha explicação, tá? Talvez, né, aí fica também a dica. Talvez aí para o futuro a gente possa fazer uma espécie de Patreon ou uma modalidade de apoio em que eu disponibilizo os PSDs em que eu faço esse tipo de comentário, né? Esse por dentro do PSD aqui, esse comentário que a gente vai falar sobre o meu processo. Também disponibilizaria os arquivos para vocês poderem consultar, estudar, enfim, né? Então vamos lá, vou falar aqui então. Bom, aqui a arte está completa, tá? Deixa eu dar um grau aqui pra gente ver, tá? Como o do Amigãozão era um cenário, né? Eu falei, vou fazer agora então de um personagemzinho pra gente poder ver se o processo é tão diferente, né? O que eu penso diferente, né? Na hora que eu faço. É bem autoral, né? Eu faço conceitualmente pensando no que eu gosto, no que eu quero passar, né? Mas como é que eu realizo isso, né? Porque alguém bate o olho e fala assim, nossa, né, que volume e tal, né? E se a gente for ver mais de perto, né, você percebe que não é tão volume assim, né? Que as tonalidades elas estão blocadas, né? Eu gosto de tons aparentes, eu gosto de luz aparente. Não gosto muito daqueles degradês, assim, né? Apesar de às vezes tentar, às vezes achar que fica legal. Mas quando é ilustração, quando é um desenho mesmo, um desenho que eu curto o desenho, eu acho legal tanto deixar a linha evidente quanto deixar a luz e sombra blocadinha, assim, onde eu consigo ver o volume através dos degraus tonais, né? Degraus, né? Na verdade, falei errado. Então legal, vamos ver então desde o princípio aqui, tá? Vou apagar aqui os efeitos todos e a gente vê o RAF inicial. Aqui tem até um machado separado, tá vendo? Um layer. Então o RAF inicial ele é um RAF de caderno, tá? Um desenho bem solto, inclusive um desenho até que nem tá tão legal assim, né? Tá vendo? Mas eu acho que na hora que eu vi o desenho eu falei, pô, isso tem potencial, eu acho que eu vou jogar no Photoshop e vou traçar de novo. Às vezes tem casos, né? Vocês vão ver que eu vou trazer um cenário também que tem uma espécie de laboratório Goblin, né? Uma casinha como se fosse um asset assim do Warcraft, assim. Afinal de contas eu sou um pouco fã de Warcraft, foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida. Então, Orc e Oficina Goblin são totalmente Warcraft, né? E vocês vão perceber que no meu processo de desenho, né, às vezes dá certo do desenho do caderno ser tá tão legal que fala, não, beleza, agora aqui, esse aqui eu vou finalizar. Inclusive até algumas vezes ficar melhor do que alguns desenhos que eu faço direto no Photoshop, né? Esse aqui não é o caso, esse aqui o desenho não estava bom, mas ele tinha potencial. Eu falei, não, eu gostei dos detalhes, gostei da maneira como ele tá, a silhueta tá bacana, tá meio durinho, mas eu acho que aquela cara de guerreiro, assim, a ideia não era pra ser dinâmica, né? Eu tenho um amigo que sempre reclama dos meus desenhos não serem dinâmicos, que estão tá paradão e tal. Esse desenho tá paradão, mas assim mesmo divertido. Era essa a ideia. Aí então o que eu fiz? A partir desse traço aqui, eu fiz um traço melhor, né? Um traço mais bacana. Deixa eu fazer um negócio aqui que eu acho que vai ser legal pra gente fazer uma comparação, né? Eu vou colocar aqui do lado só pra gente poder ver como é que é um e outro, né? Tá, então o RAF original aqui do lado, né? Ó, vocês poderem sentir a diferença. Aí eu jogar um multiply aqui, ó.
E olha lá, tá vendo? Então, você vê que muitas coisas eu já vou melhorando, né? Melhorando a cada fase do processo, né? Então, do traço inicial, esse esboço soltão, a limpeza com o traço a lápis já melhorou um pouco, e aí depois na hora que eu fiz o digital, melhorei ainda mais. Você pode ver até que aqui, ó, acho que fica bem evidente, ó, tá vendo que essa mão aqui, ó, ela não foi pensada inicialmente para ficar na frente da roupa. Aí então, meio que na hora que eu fui fazer o digital, aí eu resolvi adotar isso mesmo, né? E aí tem outras coisas que eu vou lapidando, né? Por exemplo, o desenho da armadura, né? Vou colocando mais detalhes. Então, esse é o processo. Aí coloquei o pé também, né? Ó, que não tinha pé naquele original. E aqui eu desenhei então a parte, o machado, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o machado sem o... Aqui ele vai estar com os efeitos, né? Vamos ver com os efeitos mesmo, não tem problema. Aí melhorei a perspectiva, deixei ele mais virado, dando a impressão um pouco mais de escurso, assim, né? Mais projetado, né? Não tá bem escurso, mas é um pouco projetado, assim, né? E aí eu resolvi fazer separado, porque daí me daria autonomia para mexer no traço dele, mexer nas cores e tal do machado especificamente, tá? Bom, a partir daqui, então, eu vou só apagar aqui o machado e a gente segue só pelo que da esquerda, tá bom? Então, o que eu faço? Eu começo a separar tons, tá? Ao contrário do que alguns possam pensar, eu não começo desenhando, eu não começo finalizando, né, fazendo cores e tal, diretamente. Eu faço primeiro uma separação tonal. E a separação tonal é essa aqui, tá vendo? Eu fiz até aqui um layer, tons base, tá vendo? E esses tons base, eu eventualmente seleciono, né? E aí eu vou pegando essas áreas e modificando tonalmente primeiro. Porque o que acontece, né? O que eu percebi, né, com os anos de experiência, eu percebi que tudo que você vai fazer é tonalidade, né? Nunca a cor precisa ser pensada independente, assim, tipo, não, é a cor que vai definir a perspectiva, é a cor que vai definir o clima atmosférico da coisa. O clima, eu acho que do que se refere à temperatura, ao teor emocional, concordo, que aí sim é cor, mas no que se refere à perspectiva, volume, sobreposição de planos, é sempre tonalidade que define, né? E eu vou falar isso, né? Estou pensando em fazer um vídeo especificamente falando de ilustrando em 4 tons, e aí fazer do zero mesmo para mostrar para vocês como que eu faço isso do zero, tá? Só vendo se os gatos estão bem. Então tá. Então aí a separação de tom, eu tenho certeza que esses tons funcionam um contrastando com o outro e formando assim um bom contraste para cada área, né? E aí o que eu faço em seguida? Eu transformo esses tons em cores, né? Aqui as cores base, tá vendo? Então eu seleciono cada um deles e transformo aquela cor, aquele tom numa cor, outra cor, outra cor, outra cor. Às vezes acontece de eu pegar o tom transformado em cor e recalibrar um pouco, né? Deixar um pouco mais claro, um pouco mais escuro. E isso às vezes acontece também com as etapas posteriores, que no caso eu sempre me organizo dessa forma. Então é primeiro o esboço, depois do esboço um bom desenho de finalização, e depois da finalização eu faço base tonal de todas as áreas, né? Então separar a cor do braço versus a cor da camiseta, a cor das coisas, né? Que a gente chama cor própria, né? Cor, por exemplo, se eu estiver segurando esse isqueiro aqui, né? Então esse isqueiro tem a cor dele e a minha mão tem a cor dela, né? A minha barba, né, meu bigode tem a cor dele e a minha pele tem a cor dele. Minha boca tem a cor da minha boca e a cor da pele, né? Então são cores próprias, cores das coisas. Então a cor da minha boca, a cor da barba, a cor do isqueiro, a cor da minha mão, a cor da minha camiseta, tá? Primeiro isso. E nessa eu já tento fazer com que essa tonalidade que eu vou escolher, né, porque não vai ser cor inicialmente, vai ser tom,
essa tonalidade seja contrastante e que crie a noção de que as coisas estão em harmonia ali, né? Que você consegue ver que uma coisa separa da outra e não mistura, né? E aí fica o segredo aí, né? Que se você vê que porventura, na hora que você escolhe as cores ficam parecidas, talvez você deveria usar tons primeiro, depois você vai para as cores. Então é isso, tá? Aí depois das cores eu vou para base de luz. Eu vou fazer isso aqui antes. Na verdade o que acontece é que eu faço primeiro tons próprios, né? Tons das áreas próprias, e depois eu vou para sombra. E normalmente a sombra eu uso sempre um roxinho em Multiply. E aí esse aqui é o meu segredo, tá? De estado. Se eu colocar ele normal aqui, ele fica uma cor que é mais clara do que todas as outras cores. Mas como eu coloco ele em Multiply, ele somatiza em cima de todas as outras cores. Então se você usa o Multiply e às vezes não entende por que ele fica tão escuro, e vê artistas usando o Multiply falando que usa o Multiply e o Multiply não funciona muito bem, a dica é: use uma cor clara. Use uma cor clara. Essa cor clara vai ser suficiente para interagir com tudo que você tem abaixo, né? E eu sou um fuceiro de filtros, tá? Esses filtros do Photoshop aqui eu fuço mesmo. Há anos eu gosto de ficar mexendo neles para encontrar maneiras, né? E isso que eu mais curto é sombra, Multiply, né? Às vezes eu faço sombras no overlay também, né? O filtro overlay. E o brilho no overlay, ó lá, tá vendo? Brilho no overlay, sombra no Multiply. E aí, o que eu faço, basicamente, né? Entra nessa lógica dos 4 tons. Então, vamos supor que eu tenha 2 tons de cor própria, de tom próprio. E um tom de sombra geral e um tom de brilho geral. Então, eu já tenho 4 tons, né? Então, de novo aqui, tá? 2 tons de cor base, um de sombra, que desce, na verdade vai ser escuro, e um tom de brilho. Então é sempre assim que eu trabalho, tá? E é claro, às vezes varia um pouco, às vezes eu ponho um tom a mais, às vezes eu coloco um brilho a mais e tal, e aí de 4 eu vou para 5, 6, 7, mas eu sempre começo com 4, né? 4, e aqui é claro, né? Eu tô falando 4, talvez vocês estejam achando bizarro, por quê? Porque aqui tem muito mais do que 2 tons, né? Mas eu tenho na minha cabeça que os tons próprios, eles são o 1, né? E 2. Aí depois os outros são variação disso, né? Ou às vezes até você pode pegar contrastes maiores. Então, por exemplo, esse aqui é um tom muito claro e esse aqui é um tom muito escuro. Aliás, esse é um tom muito claro e esse é um tom muito escuro. E esses 2 tons eu tenho alguns tons no meio, tá? Então vai ser bem mais do que 4 tons, mas para me organizar, eu imagino que 2 tons para tons base, um tom para sombra, que como é em Multiply, ele não vai ser sempre um, né? E aí eu vou mostrar para vocês, esse que é o segredo. Você que fica procurando sombra para todas as coisas que você vai pintar, dá uma olhada nisso aqui, ó. Se eu pegar aqui esse cinza aqui, vou fazer aqui do lado aqui no outro layer, só para vocês verem, ó. Esse cinza aqui, deixa eu colocar um brushzinho mais fechadinho assim. Esse aqui é melhor. Ó, então eu tenho aqui esse tom e esse tom, né, que é um intermediário, tá vendo? E deixa eu ver o que mais, talvez esse aqui seja até mais claro, tá vendo? Então eu tenho 4 tons aqui, né? Esses tons todos, quando a sombra em Multiply está em cima, né, dele, deixa eu colocar aqui normal, só para me pescar o tom, tá? E eu vou pintar. Eu vou pintar no layer, tá certo, tá no layer certo. Assim, tá? E aí eu faço isso aqui, tá? Eu coloco a sombra aqui. E aí o que você vai perceber? Que quando eu jogo o Multiply, aquele tom que eu criei, que é uma cor só, essa cor roxinha, né? Poderia ser cinza também, não tem problema. Ela vai criar variação para cada um deles. Então cada um dos meus tons automaticamente vai ser uma variação, né? Então essa é a sombra desse, essa é a sombra desse, essa é a sombra desse e essa é a sombra desse. E é tudo a mesma cor, tudo o mesmo tom, né? E aí é porque tem a multiplicação que cria
múltiplas tonalidades. Esse é o segredo, tá? E qual que é a vantagem de você usar uma sombra só? É que harmoniza, você cria uma harmonia na sua arte, tá? Então sempre trabalho dessa forma. E a mesma coisa com o brilho, tá? Então vou acender o brilho aqui, vou colocar aqui o normal, só para pescar, é bem parecido com o normal. E vou pintar aqui, ó, tá? Ó, os brilhos todos aqui. Overlay, né? E olha lá, então aí eu tenho overlay, ó, que é o brilho desse tom, o brilho desse tom, o brilho desse tom e o brilho desse tom. Então não vai ser um tom só, vai ser um tom de brilho para cada um dos meus tons base, né? E a mesma coisa acontece com as cores. No momento em que eu tiver com cor aqui, vocês vão perceber que isso acontece nas cores também, tá? E aí a primeira coisa que eu faço é isso, assim, eu brinco com a aplicação dos brilhos, aplicação das sombras. Às vezes eu faço o brilho na sombra também, ó, tá vendo aqui, ó, no joelho aqui fica bem evidente. Esse brilho tá na sombra, né? Então se ele estiver sozinho aqui, em cima da perna, ele é o mesmo verde que a gente está vendo aqui. Mas se eu jogo o roxinho por cima, o roxinho tá por cima dessa, então faz com que essa dá um approach mais legal, né? Você vai ter, nem sei se eu tô no lugar certo, é isso mesmo, tá certo, aqui é. Então eu tenho um cinza aqui, ó, tá vendo? Muito diferente do brilho, né? Ó, e aqui é o cinza da pele. Então é essa que é a ideia, né? A ideia de sempre criar um tom a mais ainda, né? Um tom de reflexo, né? É a luz que está dentro da sombra, né? E ela cria essa luminosidade mais azuladinha, né? Por isso que eu trabalho com cores, né, na hora que eu vou aplicar em cima da tonalidade. E aí, se já estiver funcionando legal, eu já posso substituir por cor, né? Eu tô aqui, tirei todos os tons base, ficou só o traço, esse brilho, essa sombra. E agora eu vou jogar a cor por cima, ó. Cor base, então, ou seja, tem o verde da pele, esses marrons aí da armadura, esse lilás para o pelo e esse rosa ali para os dentes, né? E aí a gente tem todos esses tons, né, de sombra e de luz, ainda criando mais cores por cima deles, tá? Mas aí não para por aí, vocês já viram que eu gosto de um filtro, né? Aí eu gosto de ficar fuçando nesses filtros. Aí às vezes coloco um filtro como esse aqui, tá? Deixa eu colocar normal pra vocês verem. É sempre um radial, né? Eu mostrei lá no processo da Ranira. Basicamente o que eu faço é jogar um efeito assim, tá vendo? E depois eu ponho um overlay ou um multiply e vou regulando, tá? Eu vou só voltar aqui como tava. Ó, aqui ele tá em normal, né? Mas eu acho que no trabalho tava com overlay, não, tava com multiply para ficar mais escurão, tá vendo? E aí aqui ainda tem mais um, tá? Que eu fiz também em multiply, que é mais umas sombras. E aqui parece muito escuro, né? Mas aí a gente coloca o fundo é meio marronzinho e tem esse filtrozinho amarelado atrás, para parecer que a luz está batendo lá atrás, né? Também é um radial, tá vendo? Radial central. E aqui vou acender o machado. Aí o machado, qual é que é o rolê dele aqui? É a mesma coisa, né? Basicamente. Então começa com um tom base, que vira cor depois. Cadê o traço? Deixa eu só ligar o traço. Tá? Tom base com que vira cor. Depois eu aplico uma sombra, um brilho e ainda tem um efeito aqui também, um gradientezinho que eu coloco para dar uma ambientada, para parecer que tem um reflexo, tá? Por aí o negócio. E para além disso, depois eu coloco uma luz atrás. Essa luz atrás é uma manha que eu tenho aí de fazer, que é basicamente recortar a silhueta, né? Deslocar ela um pouquinho, e aí eu tenho já o brilho aparecendo atrás, né? E aí depois, claro, eu coloco umas luzes a mais ainda dentro, então para não ficar tão chapado, né, o brilho, senão o brilho fica parecendo que dá na cara que é um paper cut, assim, que é um papel, né? Legal, então é isso, tá, gente? Aqui tá a arte completa, e aqui pra vocês compararem aqui falta a sombra, ó, tem uma sombrinha aqui também, tá vendo?
E tem o desenho do lado aqui para vocês verem, tá? Esse layer aqui eu posso apagar, né? Que era aquele teste lá que eu estava fazendo, para vocês verem. E é isso. Então, você vê que assim, se eu for apagando os layers, né? Alguns podem achar, pô, mas ficou mais legal assim, ou ficou mais legal assim, enfim, ou melhor assim, ou eu pessoalmente eu gosto até assim, ó, só os tons, mas né, também tem um prazer enorme em colocar cor, então, tipo, também é legal com cor, né, eu gosto de trabalhar com cor e variações de cor, mas a ideia é o que? Sempre paleta reduzida, para tom e para cor, tá? É isso. Acho que eu não tenho mais nada para falar aqui. Se vocês gostaram desse review aqui, desse comentário sobre a minha arte do orc, eu gostaria que vocês comentassem. É muito importante saber o que vocês estão achando, né, dos vídeos. E se vocês gostam desse tipo de trabalho dentro do PSD, assim que eu mostre mesmo, mais pra frente posso fazer dentro do Tumbum, também mostrando cenários feitos no Tumbum, personagens feitos no Tumbum. Comenta aí, fala aí o que você acha, sugere também outras coisas e a gente vai produzindo de acordo com as demandas, tá bom? Então é isso, obrigado por acompanhar, compartilha com quem você acha que pode gostar, não esqueça de comentar e se você não se inscreveu, se inscreva. E veja os outros vídeos do canal, as conversas estão muito legais aí, que já tem uma conversa nova gravada. Se você não viu ainda, vai ver, porque eu pretendo falar com várias pessoas aí que eu conheço, da animação, da ilustração, que trabalha com arte conceitual, que trabalha com pintura, com grafite, todo esse tipo de conteúdo no Desenhando com Del Rey. Valeu, obrigado e até a próxima.